conforto e tranquilidade. Ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Quem entende de estilo próprio conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Aguarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. Cemitério Parque das Rosas, um ambiente de muita paz e tranquilidade, próximo à natureza e dispondo de uma completa infraestrutura com salas de velório e capela para oração. Cemitério Parque das Rosas, próxima à Estrada de Fleixeiras, em Garanhuns. Informações: 87-999-881555. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar a sua memória. O cliente fiel da rede de farmácias Deon ganha mais em tudo. Para cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar. Qualidade dos produtos, preços baixos, descontos e muito mais todos os dias. Continue aproveitando as ofertas do mês das mães na Deon de Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns ou Petrolândia. Farmácias Deon, o caminho da saúde. Use a máscara e mantenha o distanciamento social. Tá a fim de sair do aperto? Fique tranquilo. O Mandacaru da Sorte dessa semana vai colocar no seu bolso 40 mil reais em dinheiro só pra você no quarto sorteio. 40 mil. E mais 5 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. Essa é a sua oportunidade de sair do aperto e mudar de vida. E só custa 5 reais. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio pra você vai ver. Tá rolando a Argo Week Fiat de 14 a 22 de maio com descontos imperdíveis e pronta entrega. Passe em uma concessionária da rede Fiat ou acesse ofertas.fiat.com.br/Argo Week e aproveite. Argo Week Fiat. Chegou a hora de sair de Fiat Argo Zero. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Um recado importante para você, criador. Pernambuco iniciou a vacinação contra a febre aftosa. O prazo é de 1º a 31 de maio. É obrigatória a declaração em um dos escritórios da Adagro ou no site adagro.pe.gov.br. Quem não vacinar nem registrar a declaração está sujeito a multa e fica proibido de transitar dentro e fora do estado. A doença prejudica a renda e pode levar o animal à morte. Vacine contra a febre aftosa e valorize o seu rebanho. Governo de Pernambuco. CYD 252 102,3 MHz Parando FM Garanhuns, Pernambuco, a rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder está no ar. Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, 12h04 na 102,3 FM, a Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. Com vocês agora o Quarto Poder. Nesta sexta-feira, encerrando a semana, ele comigo, sempre de segunda a sexta, das 12 às 13, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meus amigos. Sextou, finalmente sextou aí. Infelizmente, sextou com decreto, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, hoje com uma das instituições aqui, o presidente Luiz Carlos, que está à frente da CDL, essa instituição que é responsável pela organização dos lojistas, né? Vamos ver como é que foi esse impacto aí para o comércio. Vamos analisar um pouquinho. Exatamente, vamos às manchetes. Não, o Felipe, rapaz. Eu tô acostumado a dar
ao Felipe não conseguir participar logo no início, acabo me esquecendo. Seja muito bem-vindo ao Quarto Poder. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. Tá vendo, ó, Lucas, o Matheus me perseguindo novamente aí, querendo cortar a minha voz. Eu gosto dessa tomada de ar que o Gordinho dá antes de entrar no ar, né? Lucas, tá virando perseguição ou não tá? Vamos lá. Não tá. Seja muito bem-vindo, Felipe. É um prazer dividir as cadeiras do Quarto Poder com você. Agora sim, vamos às manchetes. Quarto Poder. Manchetes. Olha aí, como a gente falou ontem, teve o lançamento, né, uma live de lançamento do livro do professor Écio, né, um dos livros que ele participou, em que ele ajudou a escrever. O nome do livro se chama Oportunidades de Melhoria para Empreender, decifrando erros e soluções na gestão de pequenas empresas. Eu tinha, já caminha até um pouco mais próximo para o que o Júnior tinha pedido, né? O Júnior tinha pedido economia familiar, mas nesse livro ele trata de pequenos negócios, do mercadinho da vila, rapaz, olha só. Seguindo também, já no contexto político, os parlamentares pedem ao STF o afastamento imediato do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Olha, a gente tem aqui nos quadros dos nossos colunistas o doutor Gustavo Krause, ele que foi governador do estado de Pernambuco, prefeito, enfim, deputado. Ele também foi ministro da Amazônia Legal, tá? No período Fernando Henrique Cardoso, recursos hídricos, e acreditava que englobava o meio ambiente. Naquela época, a nomenclatura se tratava também da Amazônia Legal. Semana que vem, na próxima quinta-feira, acredito que ele estará conosco novamente e poderá falar um pouco sobre isso. Também teremos o decreto, né, que o presidente Bolsonaro se preocupa mais do que o que falam dele do que com o que ele faz, né? Falando sobre a limitação da retirada de posts em redes sociais, tá? É uma coisa que eu não sei se beira a censura, mas vamos ver, né, como é que... Ou se liberta tudo também, enfim. Maluquice. Né? É se preocupar com o que falam do que com o que eu faço, né? É difícil. Também trataremos um pouco sobre gestão pública, tá? É uma notícia muito importante com a jornalista Laísa Lopes, ela que fala um pouco sobre a plataforma que oferece agilidade aos gestores públicos e transparência à população. Isso e muito mais nós trataremos depois dos intervalos. Voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Marano FM. Você na melhor. Em Tupanatinga, todo mundo ouve. Marano, a superpotência em Pernambuco. Marano FM. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. É isso aí, estamos de volta ao Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Lucas, a gente estava vendo hoje no Instagram da deputada federal, da deputada estadual Priscila, olha aí, hein? A deputada estadual Priscila Krause, que houve alguns gastos irregulares e ela estava... Beira o ridículo, o que ela denunciou. Eu tô falando aqui. Não a denúncia, né? O fato. Exatamente, né? o fato da cometida aí pelo governo do estado. Eu falo aqui sempre no ar, eu tô lembrando ao ouvinte do caso do Propofol, né? Que me marcou muito pelo fato de ter uma compra de Propofol de 45 anos, né? Ou seja, medicamento para 45 anos de pandemia. E aí, a deputada estadual Priscila Krause denunciou outras compras irregulares, foram feitas sem licitação, né? Portanto, é uma compra direta, e o governo do estado fez essa... não lembro se foi o governo do estado ou a prefeitura do Recife. Pode verificar, Matheus, essa informação para mim. Mas acredito que tenha sido a
O governo Prefeitura do Recife, Lucas. A Prefeitura do Recife mesmo? Novamente. Perfeito. O Covidão meteu o pé pelas mãos nessa... Isso, é porque assim, eu fico confuso. Porque... Acho que pegou, hein, Matheus? Esse apelido aí vai pegar, viu? O ex-prefeito... Geraldo Covidão, né? Geraldo Covidão, candidato a governo do estado, ele parece que meteu o pé na jaca. Eu fiquei meio confuso, porque assim, são tantas irregularidades, né, entre a Prefeitura do Recife, que é a capital do nosso estado, e o nosso estado, que a gente fica meio confuso. Mas aí, voltando ao assunto, teve a compra de um material que não foi propofol nesse caso, que duraria 45 anos, compraram para 96 anos um tubo que é utilizado na intubação. 96 anos de tubo. Quantos anos? São 45 mais 96, a gente ia passar quanto tempo em quarentena? 200 anos? Seria o século escuro, né? A gente passar 100 anos de pandemia, todo mundo ia Parece morrer. que o PSB tá torcendo pelo vírus mesmo, viu? O pessoal fala brincando, mas estão torcendo para durar bastante, eu acho. E vacina pro Agreste, Felipe? Cadê? Não vem vacina pro Agreste, não. Só vacina Recife. Parece que são cidadãos de primeira classe, né, no Recife. Acredito que nós do interior merecemos o mesmo tratamento aí que o pessoal que mora na capital. Olha, nada contra o pessoal do Recife, tá? A gente gosta muito do pessoal do Recife, mas a verdade é que acho que Paulo Câmara está preocupado com a população do Recife, né? Está preocupado com a menina dos olhos de ouro do PSB, que é o nosso príncipezinho lá, o João Campos, né? Reduto eleitoral, né, Lucas? Lá a quantidade de eleitores é maior. Eu acho que justamente pensando nas eleições aí para o governo do estado, eles estão concentrando aí todas as forças na capital, no Recife. Infelizmente, né? A gente vê algumas coisas que nos desanimam um pouco. Mas, seguindo no giro nacional, a gente pode falar um pouco também da CPI. Eu não sei se vocês acompanharam o depoimento do ex-ministro da Saúde, Pazuello. Ele se complicou um pouco, né, Felipe? Tu pode falar um pouco pra gente? Pois é, ele alguns pontos aí, como a gente já tinha citado ontem, ele meio que se enrolou, né, a respeito disso. Disse que quem mandava era ele, mas também na época que era ministro, a gente vale lembrar aquela frase clássica que ele disse, que um manda e o outro obedece. Parece que isso mudou, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o Renan menos incisivo. Será que teve alguma conversa aí nos bastidores que fez ele mudar um pouco a postura? Como é que você vê isso, Lucas? Cara, eu acho que é bem possível que tenha acontecido uma conversa nesse sentido, porque a gente sabe que na realidade essa CPI da Covid, ela parece mais uma estratégia para desgastar a imagem do presidente Bolsonaro do que exatamente concluir algo com isso, né? Não acredito que vá ensejar em uma punição ao final da CPI, e o que me parece é que é aquilo que a gente falava no começo, né, Felipe, que estão utilizando a CPI, que deveria apurar de fato com imparcialidade e com toda a dureza possível, estão usando ela como uma espécie de força para pressionar uma negociação ali entre os três poderes, né? Será que virou um circo a CPI? Perdão, circo não, senão pega mal. Um espetáculo, virou um espetáculo, será? Você chamando de circo aí, me lembrei de um episódio anterior. Inclusive, quem quiser assistir, tá? A gente tá no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde você procurar, lá estaremos. Deixa eu escolher melhor as palavras, Lucas. Espetáculo, tá? Será que virou um espetáculo para a torcida? Né? Um lado torce para o Bolsonaro, o outro lado torce para a CPI. Realmente tá me parecendo isso. Eu acho que é isso mesmo, Felipe. Não tem muito para onde correr não desse pensamento. Infelizmente o Brasil está muito polarizado e poucas coisas são encaradas com seriedade. Exatamente. Nós vamos ouvir um pouco de uma notícia boa, né? O professor Écio ontem fez um lançamento de um livro e, após isso, vamos voltar a debater um pouco sobre o nosso município. Mas vamos à notícia que o Júnior tanto esperava. Economia e Negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o lançamento do livro Oportunidades de Melhoria para Empreender, decifrando erros e soluções para a gestão das pequenas empresas. Esse é um livro que eu escrevi
junto com outros autores de diversas áreas, onde você tem advogados, administradores, contadores, também o pessoal da área de marketing, onde procuramos identificar erros comuns que acontecem dos pequenos empreendedores e das pequenas empresas quando estão ou montando um negócio ou já tratando da gestão desse negócio, né? Como, por exemplo, a formalização dos negócios, o trabalho de marketing e vendas, a contabilidade, o financiamento, né, a captação de recursos. E o meu capítulo desse livro trata justamente sobre a captação de recursos. Vale lembrar que eu tenho experiência, né, de mais de 600 projetos de viabilidade econômico-financeira junto a bancos, como o Banco do Nordeste, onde ao longo de 18 anos eu já consegui captar mais de 100 milhões de reais para algumas empresas. E aí nesse livro eu relato alguns problemas que são recorrentes dos empreendedores e como que isso deve ser tratado. Então eu queria convidar a todos que geralmente acompanham a minha coluna, né, para que possam acessar as minhas mídias sociais, principalmente lá no meu Instagram, no @SioCosta, ou basta procurar por Écio Costa, e lá tem o link disponível para que possa fazer o download desse livro de forma gratuita, né? Então, esse livro está disponível para quem tiver interesse para entender melhor, né, quais são os erros mais comuns e como evitar esses erros, até mesmo porque, em geral, a gente, ao empreender, termina errando bastante, mas se a gente tem conhecimento prévio dos erros mais comuns que outras pessoas cometeram, isso ajuda para que a gente também não cometa esses erros, ou que, ao se cometer, a gente já saiba como resolver de forma rápida e segura esses problemas. Então é isso, convido a todos para que façam download gratuitamente do livro, né, e procurem lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, basta procurar por Écio Costa. Um abraço a todos e até a próxima. Quarto Poder. Até a próxima, professor. Aí, Júnior, já fez seu download? Vai fazer seu download do livro ainda. Beleza. Esse livro é muito Matheus, reforça aí pra gente. E alguns ouvintes que me procuraram na tarde de ontem também já tiveram acesso ao material. Mas agora, seguindo, vamos falar com uma pessoa muito bacana. Ele que é presidente da CDL Garanhuns e que vai falar um pouco para nós sobre esse novo decreto, né? Tanto estadual, mas também haverá um municipal. Eu acredito que houve uma regulamentação municipal que, inclusive, foi mais restritiva do que a do próprio governo do estado. Pois é, isso vamos saber e um pouco mais com o doutor Luiz Carlos, ele que é presidente da CDL. Seja muito bem-vindo ao Quarto Poder, doutor. Boa tarde a vocês, todos aí do programa Quarto Poder, aos ouvintes da FM, Marana FM, também a você, Lucas, a Matheus, a Felipe, que também estão conduzindo esse programa de grande importância. Nesse momento é um programa diferente, que traz informações da economia e de fatores importantes para a nossa sociedade. Olha, a gente tem visto um momento muito sério, muito grave, porque a pandemia ela evoluiu com um aumento de casos na nossa cidade e na nossa microrregião. Então, foi preciso que houvesse a união de todos os segmentos para que a gente possa encontrar as melhores saídas, né? Conseguimos estabelecer um diálogo com o poder municipal para que evitasse o fechamento do comércio, porque é muito fácil todo mundo que tem a linha de ação dos políticos hoje está sendo muito fácil, né? Como ele fecha o comércio, você para a mobilidade do setor produtivo todo e para uma boa parte da população de se mover, né? No caso de Garanhuns, por exemplo, a gente para aqui 60 mil pessoas e uma mobilidade de 60 mil pessoas. Mas a gente tem que ver e devemos mostrar isso ao poder público e às pessoas e à sociedade como todo,
que quando você fecha o comércio, você paralisa 2.700 empresas aqui, são 20 mil pessoas, mais ou menos, que estão com carteira assinada, que deixam de trabalhar, né, mas ficam recebendo garantia, mas tem 40 mil que são da economia informal, que suas atividades são agregadas à abertura do comércio. E essas pessoas vão para a inatividade, mas não tem quem pague a elas. Né? Essas pessoas recebem e ganham dinheiro do seu trabalho, da sua labuta diária. Né? E isso é um social grave que a gente tem que mostrar. Né? E quando a empresa fecha, ninguém sabe, né? Mas é um impacto econômico muito grande, porque qual é a preocupação do empresário? As pessoas pensam que o empresário está fechando, está contra o fechamento, porque ele está pensando em oferir lucro. Não, é porque ele tem grandes responsabilidades. Eu enumerei aqui algumas responsabilidades do setor produtivo, do empresário, que as pessoas não discutem isso. As pessoas simplesmente fecham, mas não veem o que é que está por trás disso. Olha, a responsabilidade da empresa fica com os salários que ela tem que pagar, com o aluguel, com a energia, com a água, com a telefonia, com a internet. Tem que recolher o INSS, tem que recolher o FGTS, o PIS, o CONFINS, o Imposto de Renda, o Imposto Federal, o Simples e o ICMS. E também professor, então, nesse caso está faltando também uma contrapartida do Estado, né? Fecha as portas simplesmente e não resolve. Então teria que dar uma contrapartida também para o empresariado, né? Exatamente. Isso é fundamental, que não veio, não tem. O que existe é uma saída aí que estão mandando o PRONAMP, mas o PRONAMP até agora não foi aprovado pelo Congresso de como vai ficar esse PRONAMP. E o ano passado o PRONAMP, mas não atingiu, né? Vocês sabem muito bem que era 500 bilhões para a economia, né? Ia ser distribuído esse dinheiro entre as empresas e o auxílio emergencial, e ficou só no auxílio emergencial, porque as empresas não recebeu o quê? 40 bilhões apenas para todas as empresas do Brasil, onde o ministro dizia que qualquer empresa do Brasil ia receber 30% do seu faturamento anual como empréstimo. Isso, mas era como empréstimo, e a gente ia pagar. Isso ia tirar do sufoco muita gente e a economia ia andar. Esse ano não tem nada disso. Mas nós estamos solidários, o comércio absorveu muito bem aqui essa demanda e essa distribuição de horários de abertura. Alguns segmentos foi mais prejudicado, o setor de material de construção, madeira, tintas e ferragens, que está abrindo de 7 e fechando às 15 horas da tarde, 15 horas. Isso sofreu mais. Eu lutei para tentar levar esse horário até às 16 horas, mas não consegui. Fui voto vencido, mas nós estamos obedecendo. O comércio como um todo está ciente, o comércio está, nós, através da CDL, nós temos aqui nas 4 principais rádios, nós estamos com com uma campanha para diminuir, conscientizar a população contra o Covid, né? Nós estamos com carro de som também, o comércio está ciente, está participativo, e nós temos alguns pontos a cobrar das autoridades constituídas. A gente cobra aqui o município, mas o município diz que é responsabilidade do Estado. E o Estado está errando muito nesse ponto. Eu peço até a vocês, aí do programa, que investiguem isso, porque nós estamos com a velocidade dos testes muito lenta. Então, a pessoa é testada e só recebe o teste a 10 dias após. Então, meus amigos, para o setor, a pessoa que tem carteira assinada, ela vai receber o atestado médico e fica em casa. Nós temos dado essa orientação, inclusive a nossa campanha é essa, para o trabalhador que sentiu o primeiro sintoma, falar com o chefe e procurar imediatamente o médico e se afastar da empresa, né? Porque tem essa cobertura, ele tem todo o apoio, mas a economia informal não tem.
né? Você pega o pedreiro, pega o pintor, você pega o eletricista, você pega esses profissionais liberais, né? E ele fica na dúvida. Então, quando você deixa o cidadão na dúvida de saber, será que eu estou ou não? Porque a maioria da população, graças a Deus, ela tem uma contaminação leve. E aí ele tem apenas um sintoma, uma disenteria, uma ânsia de vômito, e logo no outro dia ele já está bom, ele não sente nada. Então, leva essa pessoa a não ter a consciência plena de que está contaminada, e essa pessoa vai trabalhar, porque ela não tem o sustento dela. Aí falta também a ausência da vigilância epidemiológica para socialmente saber a condição dessa pessoa. É uma pessoa que vive só, se ela tem o seu sustento, o seu trabalho e vive só, se ela ficar 10 dias parada, quem vai alimentá-la? Como é que fica? Então, essa é uma preocupação nossa hoje, e deve ser uma preocupação de toda a nossa sociedade. Eu quero aproveitar esse momento aqui de vocês para chamar a sociedade para a responsabilidade que ela tem que ter hoje, né? Nós não podemos pensar que é só as ações do poder público. A responsabilidade é nossa, né? Você tem hoje o núcleo familiar, que é a base familiar, a esposa, o esposo e os filhos, o núcleo familiar base, né? E a gente não pode permitir que tenha o ajuntamento das famílias, né? Quando você bota neto, sogro, sogra, quando chama o genro e a nora, meu amigo, há um aglomeramento familiar. Isso tem acontecido na nossa sociedade, e isso leva a movimentação. Exatamente, professor. E para além dessa responsabilidade social que a sociedade de fato tem que ter diante do momento assim, a gente espera a contrapartida, além de financeira, que eu entendo ser muito importante, até porque, como o senhor sabe, sou economista, né? E entendo as deficiências que o crédito tem de chegar na ponta, mas a gente também tem que ver a questão sanitária da contrapartida do governo, né? Porque parece que ao setor do Agreste foi renegada até o avanço da vacinação, né? A gente está vendo uma desaceleração da vacinação no estado de Pernambuco no setor do Agreste, né? A gente vê classes já sendo vacinadas lá no Recife, que é a capital do estado. Como professores, por exemplo, já vão começar a vacinação. Os professores, olha aí. E a gente aqui ainda está sem perspectiva para grupos que estão, às vezes, na própria linha de frente. Prioritários, né? Exatamente. E aí eu queria ver com o senhor, professor, sua visão acerca desse paralelo entre você ter restrições impostas ao Agreste, né, que hoje é a macro-região aí, juntando Caruaru, Garanhuns, que mais sofre proporcionalmente com o Covid, e a gente tem, ao mesmo tempo, essa disparidade em relação às vacinas. Como o senhor está vendo isso aí? Como é que está sendo negociado aí pela CDL, com o prefeito Sivaldo e com o governo do estado? Tem esse contato, tem essa solicitação? Como é que o senhor está agindo aí? Olha, a CDL procurou o prefeito e fez indicações. As observações que eu fiz aqui a vocês também que eu tive com o prefeito, com a velocidade do resultado do teste. Ele está ciente disso, ele está cobrando isso, mas não é uma coisa que depende só dele, né? A gente não pode estar crucificando as pessoas, a gente pede, orienta as falhas, né? E nesse momento agora a gente pediu também o aumento de vacinas. Uma coisa fundamental seria, para diminuir essa onda do interior, do Agreste, seria exatamente o aumento de vacinas. Isso também é pauta da prefeita de Caruaru, também ela pediu esse aumento de vacinas. Resta ao gestor estadual, ele nesse momento entender como fazer, né? O secretário de saúde do estado, ele deve direcionar essas reivindicações e olhar como fazer, porque se ele tem uma parte de cidade, uma parte de município que já avançou bastante e que está chegando nessas faixas etárias, ele teria que botar para a gente também esse mesmo atendimento para causar uma isonomia em todo o estado, né, com relação a essas classes que estão sendo beneficiadas com a vacinação. E isso iria nos ajudar bastante.
vamos esperar que essas pessoas que estão na frente da gestão tenham essa sensibilidade e tenham essa responsabilidade de o fazê-lo, né? Exatamente. Professor, a gente fica muito feliz com a sua participação, sempre aqui trazendo a informação da maneira correta, o sentimento dessa classe que é tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso município. A gente sabe que quem carrega de fato nas costas a criação de riquezas do nosso município é o comércio, é o setor de serviços, é o pequeno empreendedor com a sua lojinha, é o grande empresário também que dá muitos empregos, enfim. A união dessas forças é quem move Garanhuns de uma maneira geral, né? Principalmente neste momento em que estamos impossibilitados de ter atividades como o Festival de Inverno, que se aproximaria agora, enfim, Viva Dominguinhos, que não pudemos realizar esse ano, dentre outras atividades econômicas que fariam com que a nossa cidade tivesse um avanço maior, né? A gente sempre fica muito feliz com a sua parceria aqui conosco, sempre aqui necessário, que tiver o tempinho para dar um pulinho, para conversar conosco, sinta-se à vontade, os microfones do Quarto Poder estão sempre abertos. Agradeço demais a vocês e peço, deixo com fala final aí, que a sociedade hoje, ela sinta que ela é responsável. Cada cidadão tem a sua coparticipação nesse momento. Então ele tem que pensar em si e pensar nos outros. Ele tem que olhar, ele tem que saber se só a pessoa, só o indivíduo é que tem a capacidade de se analisar e se avaliar, né? Eu estou com algum sintoma, então se eu estou com aquele sintoma característico, eu não devo me aglomerar, eu não devo sair de casa, eu devo tirar todas as minhas dúvidas para poder eu me relacionar com alguém, ou sair da minha residência. Então, é esses cuidados básicos que a gente tem que ter, né? Porque ninguém sabe, você dizer, eu estou com dor no corpo. Quem é que é capaz de dizer que o indivíduo está com dor no corpo? Só ele mesmo. Então, aquilo que eu digo sempre, há coisas que só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Então, essa responsabilidade social é hoje de cada cidadão de Garanhuns. Cada cidadão tem a sua responsabilidade de usar sua máscara, fazer a higienização e manter o distanciamento social. Muito obrigado a vocês e um bom dia. Bom dia, professor. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Rádio de Garanhuns, Marano FM. Todo mundo ouve, inclusive seus clientes. Anuncie com a gente. 87 3761 1622. Marano FM, mais música. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder, Quarto Poder. Lucas Cavalcante. Isso aí, 12h33, voltamos agora com o Quarto Poder. Pessoal, mais uma vez aqui, vou deixar um recado para vocês. A gente já está com um canal no YouTube. Quem quiser ver as entrevistas anteriores, a de hoje, vocês vão ficar muito felizes com o nosso conteúdo, com certeza, né, Matheus? Conteúdo de qualidade, sempre com credibilidade e imparcialidade. Exatamente. Olha, seguindo um pouco no giro nacional, a gente vai agora com a Bernadette Drusian, ela que fala um pouco de um tema que, assim, me toca muito, e inclusive um amigo nosso aqui, vou mandar um abraço, encontrei com ele ontem, com o Alisson, que ele é formado em técnico em meio ambiente, tá? Então é uma pauta dele que eu acho muito salutar. Grande Alisson. Grande Alisson. Ele que é presidente da Juventude. Dá um abraço aí para ele também.
Exatamente, que é um cara muito inspirador para nós, menino jovem, muito batalhador. Ele trabalha ali na hospitaria do nosso amigo Pimenta. Exatamente. Pimenta. E agora ele também, se eu não me engano, ele tá na São Cristóvão, ele tá em 2 empregos agora. É um guerreiro, né? Guerreiro. A gente fica muito feliz sempre com a audiência do Alisson. Eu vou colocar aqui uma reportagem da Bernadette Drusian e voltamos em instantes para comentar. Bernadette, pode falar. Deputados petistas acionaram o Supremo Tribunal Federal, o STF, com uma notícia-crime em que pedem o afastamento imediato do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O pedido foi endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, autor da ordem para a operação da Polícia Federal na quarta-feira, para investigar suposto envolvimento de Salles em ação ilegal de madeireiros. Os parlamentares também querem que o ministro seja proibido de contatar qualquer outro investigado no caso. Entre eles, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, que foi afastado. Da Rádio 2, Bernadette Drusian. Olha aí, 12h36. Felipe, eu sei que também é uma área de tua atuação, né? Até porque você tem uma construtora, trabalha com energia renovável, energia solar também, eu sei disso. Como é que chama? A Solaris, Felipe, o nome da tua empresa? A Foco Energia Solar. Foco Energia Solar, olha aí. Isso. Aí tu consegue como é que tu tem visto esse setor ambiental, o novo marco regulatório do meio ambiente também? Eu sei que o lado do Congresso, uma parte defende uma agenda mais consciente, mas de fato do Ministério a gente tem visto, enfim, além do barulho desnecessário, né? Ele alimenta alguns setores como o protecionismo da França, o que impede que nossos produtos entrem de forma mais rápida na União Europeia, mas também, assim, algumas posturas internas no Brasil que complicam a nossa situação, né? Matheus, você tocou num ponto muito importante, né? Que é questão de propaganda mesmo, né? Eu acredito que o ministro Salles, ele dá munições aí para o presidente Macron da França utilizar isso a favor dos interesses dele, do interesse do país dele, né? Que é proteger o mercado interno de um produto que tem um preço mais baixo e muito mais competitivo que é o nosso. Então, essa postura do Salles não é inteligente, né? Isso atrapalha aí, inclusive, o excelente trabalho que a Tereza Cristina vem fazendo, né? Ela tenta reverter isso a todo custo, tem muito trabalho, muita dor de cabeça, mas eu acredito que ele rema contra, né? Não nos ajuda. E a gente vê... em relação... Só um pouquinho, só complementando essa partezinha que você falou em 2 linhas, a gente vê tanto a esquerda quanto a direita nesse caso, que, por exemplo, no Senado, eu vejo a Cátia Abreu também fazer a mesma defesa que a ministra Tereza Cristina, ambas de polos diferentes, né, uma à esquerda, outra mais à direita, da defesa do que é correto, né, do agronegócio da maneira correta, não do agronegócio antigo, retrógrado, que destrói a mata para poder... E a verdade é que a gente sabe que isso é uma minoria, né? E no final isso aí acaba sendo ineficiente, né? Provado hoje que é ineficiente para qualquer pessoa que tenta produzir e simplesmente desmatar. Pode conseguir, Felipe. Pois é, e hoje, né, a gente vê em todos os lugares essa questão do verde, inclusive na Europa é muito forte, tem até partido lá que levanta muito essa causa, aqui nós temos também, mas lá é muito mais forte, muito mais proeminente do que aqui no Brasil. E eles conseguem, e assim, essa estratégia que o Salles está tomando vai em oposição total a essa postura que as pessoas vêm adotando, né? Cada vez mais se pede isso, se pede cuidado com o meio ambiente, né? Reutilização dos nossos meios, né? Energias sustentáveis, inclusive a Europa, aí depois de 2030, poucos países vão permitir carro a combustão, né? A maioria dos carros serão elétricos. Então a gente vê aí que o mundo está meio que virando essa chave, e começando pela Europa. Então, o nosso empresariado e o nosso governo, principalmente, não enxergar isso e não tratar isso como se deve, eu acredito que é um erro grande. Exatamente. E ainda falando um pouco, entre aspas, de propaganda ou não propaganda, né? Não sei como é que se trata isso. O pessoal do marketing geralmente me fala que não existe propaganda negativa.
É mais ou menos, né? Em alguns momentos a gente sabe que quando se trata de política, a imagem, ela conta muito. Mas só que a imagem ela é construída a partir de um princípio, que é o da ação, né? Se você faz uma ação, tem uma reação dentro do marketing que se explora ou positivo ou negativamente. Quem vai falar um pouco sobre isso, que é o destino das redes sociais depois do decreto do presidente Bolsonaro, é o Breno Zonta. A palavra, o Breno Zonta. O governo federal prepara um decreto que pode limitar a exclusão de conteúdos nas redes sociais pelas próprias plataformas. O texto determina que publicações nas linhas do tempo do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube só podem ser apagadas por decisão judicial e não pelas próprias empresas donas das redes. A exceção aconteceria para violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, além de conteúdos de nudez, apologia às drogas, entre outros crimes. Para o mestre em informática Toran Rodrigues, fundador da Big Data Corp, o decreto fere a liberdade das empresas estabelecerem suas políticas privadas para os usuários. Você simplesmente dizer que não pode ser argumentado como uma violação do termo de uso para se remover um conteúdo, você está infringindo no direito de quem é o dono da plataforma, quem opera a plataforma. E você está criando uma situação de insegurança jurídica, que pode levar algumas dessas plataformas a optarem por reduzir ou encerrar a presença delas no país. A proposta é elaborada após uma série de apoiadores do governo federal, além do próprio presidente Jair Bolsonaro, terem posts removidos de redes sociais por violarem as políticas da plataforma, principalmente divulgando informações falsas e consideradas perigosas sobre a pandemia do coronavírus. Toran Rodrigues entende que a limitação na remoção dos posts pode favorecer a propagação de discursos de ódio e de informações comprovadamente falsas. No entanto, ele ressalta que a exclusão dos posts talvez não seja a melhor forma de lidar com o problema. Eu não acho que o caminho seja você virar e simplesmente falar assim, não pode remover, não pode falar que está removendo porque violou os termos de uso, porque você corre o risco de trazer conteúdo ruim para dentro da plataforma, você normalizar esse discurso, de certa forma, ao mesmo tempo, apagar não é necessariamente a melhor solução. Para ele, é importante preservar as publicações falsas ou discriminatórias para fins de ter provas públicas para avaliação da sociedade e possíveis investigações. Ele sugere impedir o usuário de publicar conteúdos novos e marcar conteúdos antigos com avisos de seu caráter ofensivo ou inverídico. Segundo a revista Veja, o decreto também determina a transferência de responsabilidade da fiscalização por essas decisões, que hoje é da Agência Nacional de Telecomunicações e da Secretaria de Direito do Consumidor, para o Ministério do Turismo, que tem sob seu guarda-chuva a Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, subordinados ao secretário de Cultura Mário Frias. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo nesta quinta, o secretário foi perguntado sobre a preparação do decreto. Para ele, o ambiente das redes sociais não pode ser, abre aspas, uma terra de ninguém, fecha aspas, e uma empresa privada não pode dizer como deve funcionar a lei dentro de um país. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Olha aí, rapaz, olha, quando se trata de mídia na mão de qualquer pessoa, eu fico muito preocupado, principalmente quando o governo se mete, né? Independente de abrir ou não, limitar ou não, quem vai apagar ou não, deletar ou não, a gente sabe que, infelizmente, quando se trata de política e de futebol, as redes sociais se tornaram um meio de expelir ódio, né? Não, assim, é um meio de desabafo também. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de regulamentação nesse sentido, porque... quando o governo bota a mão, Na minha visão, Matheus, a gente já cede muito da nossa liberdade natural ao governo, né? Então, por exemplo, se a gente criticar o presidente Bolsonaro, o que o Mário Frias vai dizer, Lucas? É complicado, né? Aí quem é que vai ser essa autoridade de censura? Se for um ser humano, ele vai estar sujeito à coerção, sujeito a todo tipo de coisa que vai tirar ele daquele critério, né? Então, não acredito que seja interessante esse tipo de regulamentação. E para não ficar algo de direita ou esquerda para cima disso, a gente vê até as empresas, né, de fato, fazendo alguma regulação com falhas enormes. Por exemplo, a gente viu o Mark Zuckerberg dando o seu testemunho lá na frente do Senado americano, e ele foi questionado sobre um viés mais progressista, ter mais voz do que um viés conservador lá no Facebook. E ele disse, bom, de fato, a região, ele não quis apontar pessoas, né? Ele disse a região em que se encontra a inteligência reguladora do Facebook
tem um viés mais progressista nas votações, então pode ser que isso influencie. Olha, Matheus, e apesar de ser uma terra que tem pouca regulamentação, a internet não é terra sem lei não, tá? Exatamente. Se eu falar mal de você na rede social, eu posso até apagar o post depois, mas eu tenho certeza que você vai tirar o print, né? Tem aquela história, o print é eterno. Exato, isso me remete a uma notícia que a gente veiculou aqui há um tempo atrás, que foi o pedido de prisão, né? De que o vereador daqui da cidade usou a Lei de Segurança Nacional para prender um cidadão que estava veiculando uma propaganda que, em tese, falava mal do presidente da República. Eu busco o equilíbrio, gente. Nem liberou geral e nem também proibiu geral. Acho que isso aí é verdade. Pode falar, Felipe. Esse tema é complexo, né? Não tem solução simples para problemas complexos. Exatamente. As pessoas não podem simplesmente dizer é assim ou é assado, né? Realmente é uma questão sensível. Se por um lado, de fato, algumas pessoas, inclusive, morreram por notícias falsas aí de medicamentos que deveriam ser usados contra a Covid, né? Isso é fato. Então, você deixar uma notícia como essa circulando nas redes sociais pode causar a morte de pessoas, né? Isso é um fato. E por outro lado também as pessoas... Você pode concluir que depois eu vou abrir discordância. Por isso que eu estou dizendo, eu concordo com o que você disse, né? E é justamente isso que eu vou falar aí. Por outro lado, você tem o direito de você falar aquilo que você está pensando, né? Suas ideias e etc. Que eu acho que isso não pode ser tolhido de forma nenhuma. E a gente vai para uma questão que eu também te peço só um minutinho para você falar a respeito disso, que é a questão contratual, né? Porque essas empresas são privadas. Né? Então tem eles colocam I agree, né? Tema de condição, né? O aceito. Você só clica lá, eu aceito, mas ninguém lê. Ninguém lê as letrinhas. Justamente. Leiam, gente, leiam, se importem. Aquilo ali é um contrato, né, Matheus? Matheus e Lucas aí. Você uma hora de contrato. Tem que ler. Sabe o que acontece? Aquele comercial que a gente vê eu acredito que roda em todas as emissoras, mas eu vejo muito na Rede Globo de televisão, que é o rapaz passando com a camisa, com o CPF e a placa do carro, enfim, todos os dados do cara, e diz, rapaz, você é muito conhecido. Eu disse, não, eu não sou famoso, mas seus dados são. Então, assim, as redes sociais, elas têm muito dos nossos dados, né? Então, a gente tem um pouco de limitação e ler, de fato. Leiam, gente. É chato, mas leiam. E vale citar só um exemplo, Matheus, disso aí que a gente tá falando. Por exemplo, o WhatsApp, ele limitou a quantidade de pessoas que você pode compartilhar uma informação de uma única vez. E eu vi algumas pessoas dizendo, isso está tolhendo meu direito, minha liberdade. E eu não vejo dessa forma, né? O WhatsApp é uma empresa privada e ele não está limitando que você envie mensagens. É liberdade que você pode simplesmente parar de usar o WhatsApp. Justo, era isso que eu ia tocar, né? Pare de usar, escolha outra plataforma onde você vai ter mais liberdade, né? Isso são... Assim, de regulamentação, como o Matheus colocou aqui, eu sou completamente contra de regulamentação por meio do Estado, né? Porque eu acho que onde o Estado mete o dedo, normalmente a coisa tende a ficar feia. E aí você fica, né, com a questão política em volta desse controle. Agora, é claro, empresas como o Facebook, elas acabam tendo, mesmo sendo privadas, elas acabam tendo notoriedade e um alargamento global que elas se tornam quase que públicas, né? Para saber o geral. Exatamente. Seguindo um pouco ainda falando sobre transparência, né, dessa vez, um bom exemplo, né? A plataforma oferece agilidades a gestores públicos e transparência da população. Eu acho que isso é de senso... Eu e Felipe, acho que a gente fez um curso a respeito disso, inclusive, sobre o início da tecnologia, né, nas gestões públicas, que é um pessoal, eu não me recordo o nome, mas eu vou trazer em instantes. Mas por agora ficamos com a Laísa Lopes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Entrevistado da Semana. Eu sou Laísa Lopes e hoje vamos receber o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Reckert, para falar sobre a plataforma Mais Brasil e um novo módulo que vai permitir o acompanhamento de obras no sistema de forma totalmente eletrônica e automática. Secretário, seja bem-vindo. Obrigado, Laísa. É um prazer falar com você e com a audiência do Portal Brasil 61. Logo de início, gostaríamos que o senhor explicasse o que é a Plataforma Mais Brasil. A Plataforma Mais Brasil é uma solução tecnológica para gerenciar todas as transferências que a União faz para estados, municípios e organizações de terceiro setor. Nós estamos falando de cerca de 300 bilhões de reais que são repassados todos os anos
para cumprir políticas públicas nas mais diferentes áreas e que nós estamos agora todas trazendo para uma ferramenta digital que com isso traz mais eficiência e também mais transparência ao processo. E quais as vantagens de ter um sistema todo informatizado? Gera mais economia e segurança? As vantagens são muitas, né? A primeira é a eficiência do processo. Tendo informatizado, os trâmites são muito mais rápidos, né? Tudo se dá literalmente na velocidade de um clique. A gente não tem aquela pilha de papel que precisa ser juntada, depois enviada pelo correio para ser analisada, enfim. Todos os atores envolvidos podem estar acompanhando e executando as suas tarefas em tempo real na plataforma. Outro aspecto, como você bem ressaltou, é a segurança, né? A ferramenta tem uma série de controles, como, por exemplo, georreferenciamento das obras que são executadas, o próprio repositório digital dos processos, e ela também tem uma série de instrumentos de transparência. Existem painéis de transparência onde nós damos publicidade aos dados que podem ser acompanhados por qualquer cidadão que quer saber quanto de dinheiro foi destinado para o seu município, quanto da obra já foi executada e assim por diante. Na última segunda-feira, dia 17, foi divulgado pelo Ministério da Economia que o acompanhamento de obras também será feito pela plataforma. Vocês pretendem incluir novos modelos futuramente? Sim, nós estamos nessa meta super ousada de trazer, nesse intervalo de 4 anos, de 2019 a 2022, como eu falei, todos os repasses do governo federal para a plataforma. Nós fizemos um levantamento, identificamos 31 modalidades diferentes de repasses que são feitos na saúde, na educação, na cultura, no esporte, no desenvolvimento regional e assim por diante. E desses 31, 12 já estão na plataforma, outros estão em processo de internalização junto aí aos seus respectivos ministérios. E o grande destaque dessa semana é o lançamento do módulo empresa para acompanhamento de obras. Então, a partir de agora, a própria empresa vai ter acesso à plataforma. A população terá acesso a esses documentos inseridos na plataforma pelas empresas? Como vai funcionar? Mas a plataforma tem as ferramentas de transparência por meio dos painéis e também por meio de aplicativos que estão à disposição para o cidadão acompanhar. E, como eu disse, ele, inclusive, pode cadastrar no aplicativo um filtro, por exemplo, em que toda vez que chegar um dinheiro novo para o seu município, ele recebe um alerta, se ele quiser saber como está o andamento da obra, ver fotos, e o próprio cidadão pode nos ajudar a fiscalizar a obra. Ele pode tirar fotos e enviar pelo próprio aplicativo, e tudo isso vai se somando à documentação utilizada para o governo acompanhar a obra. A participação dos gestores no sistema é obrigatória. Secretário, o que acontece se eles não fizerem o cadastro na plataforma Mais Brasil? Eles não vão conseguir repassar o recurso, não vão conseguir executar, ou seja, todo o processo se dá dentro da plataforma, né? Ela é a ferramenta automatizada onde as etapas são executadas. Então, todo o andamento para que o recurso seja de fato gasto e depois prestadas contas tem que ser feito dentro da plataforma. Para ter acesso à ferramenta, basta acessar o www.portal.plataformamaisbrasil.gov.br. Lá você clica na opção que deseja obter informação. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Muito obrigada pela colaboração e disponibilidade, secretário. Muito obrigado, Laísa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. O entrevistado da semana fica por aqui. Até a próxima e tchau. Quarto Poder. É isso aí, 12h54. Olha aí, Felipe, é uma oportunidade para esses gestores que estão modernizando e estão querendo fazer cortes mais avantajados para poder ter recurso público para investir em obras, né, ou em destinações de políticas públicas, dá uma agilizada tanto no processo administrativo quanto no enxugar da máquina, né? Muitas vezes você tem para um processo burocrático 5, 6 pessoas que pode ser feito por uma máquina, né? E esse recurso que seria para ser destinado para, sei lá, alocar teoricamente pessoas que geralmente a gente vê que são amigos do rei, né? A gente pode alocar isso para uma política pública localizada na ponta, né? Servindo a quem realmente precisa, né? A gente teve até alguns prefeitos ao longo da semana e todos eles nos falaram sobre a necessidade de enxugar a máquina, né? É verdade, Matheus, isso aí é muito importante.
E essa plataforma, o que eu achei interessante é essa possibilidade dos dados estarem aí rapidamente na mão do gestor, né? E por que não? Fica a pergunta aqui, por que não para o cidadão também ter acesso a essa plataforma, né? Para ele conseguir também fiscalizar para onde o dinheiro dele, o dinheiro dos impostos, está indo. Né? Então isso seria um passo importante nessa plataforma. E se assim fosse, Matheus, eu faria campanha para que esse sistema fosse implantado e que todas as prefeituras e os estados fossem obrigados a utilizar essa plataforma realmente para todos nós tomarmos conhecimento do que está acontecendo. Né? Inclusive, conversando com a deputada Priscila Krause, um dos pontos que ela fala da fiscalização é a dificuldade de conseguir os dados. É muito difícil conseguir todos os dados e uma plataforma como essa ajudaria muito essa fiscalização e esse controle, tanto por parte dos deputados e vereadores que fazem essa função, né, de fiscalizar o prefeito, o governador, o presidente, quanto para nós, cidadãos, que poderíamos sim ajudar e fiscalizar também os poderes executivos. Com certeza, só deixando o nome aqui, tá? Do curso que eu e o Felipe fizemos, ano passado, acredito, da Colab University, que ele é conduzido pelo Gustavo Maia, que ele é o CEO da Colab, ele que trata com inovação e tecnologia no setor público. Mas falando em dados... Olha, a gente noticiou agora há pouco, né, logo no começo do programa, que a Prefeitura do Recife foi alvo de uma denúncia feita pela deputada Priscila Krause, que é nossa colunista aqui, e aí eu comecei a falar dos dados, mas eu não estava com eles em mão, tá? Vou colocar agora. Essa licitação, né, aliás, não foi uma compra feita por licitação, foi dispensada a licitação, compra direta, com superfaturamento de até 200%. Meu Deus. Eu vou pegar alguns itens aqui, são vários, mas só para a gente ilustrar. Luva cirúrgica, 77% do que foi comprado não foi utilizado e teria estoque de 7 anos e 6 meses, com 186% de superfaturamento em cima do valor, certo? Por exemplo, uma outra aqui que eu citei naquela hora. Cânula para traqueostomia, né, que você coloca na garganta do paciente quando ele está entubado. 84% das unidades estão sem uso. Faturamento de 100%, certo? Estoque suficiente para 96 anos de pandemia, meus amigos. Isso é um absurdo. E lembrando que, só para concluir, né? Matheus, lembrando que existe um convênio que é celebrado entre o governo do estado e a prefeitura do Recife, que daria possibilidade do governo do estado fazer a vazão desse material que foi comprado além para distribuir para o resto do estado. Quando a deputada denunciou o caso do Propofol, o que foi feito? A prefeitura do Recife usou esse convênio para mandar o Propofol para o governo do estado, mas o governo do estado, em vez de distribuir em território do nosso estado, ele fez uma distribuição desesperada para não ser denunciado para outros estados, né? Porque isso levaria mais tempo em território pernambucano. E até o acesso para poder fiscalizar outros estados é bem inviável, né, para um deputado estadual, no caso, como a deputada Priscila Krause. Olha, eu vou puxar só mais um aqui, porque essa foi a que mais me chamou a atenção, apesar de não ter tantas unidades assim, quer dizer, mais ou menos. São 35 mil unidades compradas de um sistema de drenagem torácica. 100% das unidades compradas não foram usadas, nada foi usado aqui. 87% de superfaturamento, estoque suficiente para 72 anos de pandemia. Infelizmente, Parece que estão torcendo pelo vírus mesmo, viu? Acho que esses dados nos dão convicção disso. Não tem como esperar nada de bom vindo do governo do estado, né? Inclusive, para finalizar o dia de hoje, a gente fica com uma notícia aqui, que o vereador Gessinho Filho pediu a implantação de um hospital municipal em Garanhuns. Mas, assim... Essa pauta já é meio... Bem batida e até agora nunca foi atendida. Inclusive, foi proposta de Sivaldo durante a campanha, né? E o orçamento do município, a gente sabe que não é suficiente para poder arcar com as contas de um hospital municipal. Exatamente. Porém... Sivaldo, eu acho que o prefeito, assim que tiver a possibilidade de retornar aqui, é sempre muito bem-vindo para poder falar, estamos sempre abertos ao debate salutar das ideias, de que Sivaldo cobre mais o governador, Sivaldo. Prefeito, cobre mais o governador. Eu sei que você não é o Superman, não existe salvação da lavoura, a culpa de todos os problemas não são seus, mas você está à frente da prefeitura, de uma das prefeituras mais responsáveis e mais poderosas do nosso estado, e assim,
no seu guarda-chuva tem 27 municípios aqui ao redor. A gente sabe que o Dom Moura, ele não consegue dar vazão a tudo, né? Ele não é, e a UPA lá, as UPAs e os outros postos de saúde aqui não são suficientes para dar conta. A gente precisa de um hospital municipal para atender Garanhuns. Olha, e lembrando que além dessa questão da Prefeitura do Recife, houve outra denúncia relativa aos estoques da farmácia do Estado. Agora, de fato, é uma ação direta do governo do Estado. Tá faltando insulina para quem é diabético. Exatamente. Só fechando as aspas aqui, do que o vereador Gessinho Filho falou, ele que provavelmente estará aqui conosco em breve. Com a implantação do Hospital Municipal, desafogaremos o Hospital Regional Dom Moura e facilitaremos o acesso aos garanhuenses aos serviços de saúde ofertados numa unidade de emergência, né? Gessinho, eu acho que sua pauta é muito importante, todo mundo luta por isso há muito tempo, mas sem o aval do governo do estado ou até do próprio governo federal para destinar recursos para uma situação assim, a gente tem esperança, porque ela é a última que morre. Mas... É uma daquelas coisas que todo mundo fala, né? Todo mundo fala e não sai do papel. É impressionante. Por isso, nos despedimos aqui. Hoje eu quero pedir uma dica de livro e filme a ele, que faz a ajuda da gente aqui nos quadros técnicos. Ele que vai dar a dica de livro ou de filme que ele está assistindo. Chama ele aí, Lucas. Já é membro do Quarto Poder. Júnior Paulinho, quero sua indicação de livro. Esse final de semana eu vou assistir um livro. Júnior Paulinho. Olha aí. Essa vinheta é demais. Eu fico emocionado. E aí, meu amigo? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Vai encerrar conosco, chave de ouro. Muito bem. Dica de livro e filme? Fica à vontade, sério, pode ser o que você quiser. Tá, vamos lá. Eu tô lendo aqui, vou até pegar aqui na bolsa para mostrar a vocês. Quem aprende enriquece. Napoleão Hill. Muito bom. Muito bom, tô gostando muito da leitura. É um livro onde Bom, Napoleão Hill é muito antigo, né? Mas as obras dele, elas repercutem até hoje. Esse é o segundo livro que eu leio dele. E tô gostando muito. Esse livro, ele ensina justamente o que o título diz. Claro que não é a fórmula do sucesso, a fórmula do enriquecimento. Mas ele, de certa forma, te ensina a ser motivado e ao buscar os sonhos, a almejar mais coisas e galgar sonhos mais altos. Eu estou adorando o livro Quem Aprende Enriquece, de Napoleão Hill. E o filme, ele é um filme que está disponível no YouTube. Ele estava na Netflix, mas a Netflix não sei o porquê saiu da plataforma, né? Mas ele está disponível, inclusive, em uma imagem de alta qualidade e um som também muito bom no YouTube, que é O Conde de Monte Cristo. Muito bom. É uma história, para o pessoal de casa, para quem não conhece, é uma história, uma reviravolta, porque toda explicação que você vier a dar desse filme vai ser spoiler para o pessoal de casa. Eu não quero dar spoiler. Mas é um filme também motivacional, né? É uma reviravolta, uma história que começa com muito sofrimento, mas depois vem muita bonança, né? E o pessoal de casa eu super indico, tá? Tá disponível no YouTube, super fácil de assistir no celular, bota o fone de ouvido aí que você já assiste esse filme e é muito bom. Então essas são as minhas sugestões de hoje. Com certeza será acatada. Eu farei o possível para ler o livro e também assistir o filme. E com essas palavras do Júnior Paulino, a gente se despede. Lucas, foi um prazer dividir essa semana Prazer contigo. é todo meu amigo Matheus, meu amigo Felipe, meu amigo Júnior aqui. Eu sou muito feliz de estar na Marano e agradecer também ao nosso querido ouvinte que está aqui com a gente de segunda a sexta. Desejar um excelente fim de semana a todos vocês e até semana que vem, né? Até semana que vem, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano. Em Capela, Alagoas, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Agora eu quero saber de uma coisa. Levanta a mão aí quem nunca fez uma fofoquinha. Todo mundo já foi fofoqueiro um dia, mas essa dupla de linguarudos tomaram isso como profissão. Fala, galera! Tá começando aqui o nosso Conta Tudo
Tudo que é o dia, tudo bem, minha querida, meu amor? Maravilhosa! Olha essa pele! Que batom esse, abóbora, amiga! Os fofoqueiros mais loucos do rádio vão te contar todos os babados, novidades e tretas do mundo artístico. Conta tudo, conta tudo. A qualquer momento na nossa programação. Marano FM. Núcleo de Ortopedia Hospital Perpétuo Socorro. A maior estrutura em traumato-ortopedia da região. Atendimento clínico com especialistas de